Relatório Estratégico de Defesa. Ação Penal 2668. Introdução. A tese do golpe imaginado e a instrumentalização do processo penal. Apresentação da tese central. A presente ação penal, que tramita perante esta Suprema Corte, imputa ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a liderança de uma suposta organização criminosa destinada a subverter o Estado Democrático de Direito. Contudo, uma análise serena e tecnicamente rigorosa do vasto acervo probatório revela uma realidade diametralmente oposta. A acusação não descreve um plano criminoso concreto, mas sim constrói uma narrativa ficcional, um golpe imaginado, a partir da descontextualização de atos políticos, da reinterpretação de diálogos e da valoração excessiva de documentos apócrifos e juridicamente inócuos. A tese central desta defesa é a de que os fatos sob escrutínio jamais ultrapassaram o campo da cogitação e dos atos preparatórios impuníveis. O que a acusação, em um esforço hermenêutico notável, classifica como uma marcha da ruptura, nada mais foi do que um conjunto de discussões políticas, prospecções de cenários e exercícios de retórica, um brainstorm, na precisa definição de uma das principais testemunhas arroladas pela própria acusação, que, por ausência de viabilidade política, jurídica e militar, foram expressamente descartados pelo então presidente. Estrutura da defesa. Este arrazoado defensivo está estruturado de forma a demonstrar, primeiramente, as nulidades processuais insanáveis que viciam o processo desde sua origem, com destaque para o flagrante cerceamento de defesa e a questionável parcialidade do órgão julgador. Em seguida, adentrar-se-á no mérito, desconstruindo a tipicidade material das condutas imputadas, demonstrando que os atos atribuídos ao defendente não configuram o início da execução de qualquer crime. Posteriormente, será realizada uma análise crítica e pormenorizada do frágil conjunto probatório da acusação, com ênfase na invalidade da colaboração premiada que serve de pilar para a denúncia. A defesa abordará ainda a manifesta ausência do elemento subjetivo indispensável à caracterização dos delitos o dolo específico. Por fim, o caso será contextualizado em um cenário mais amplo de instrumentalização do sistema de justiça para fins de perseguição política, fenômeno conhecido na doutrina internacional como lawfare. Para orientar a análise de Vossas Excelências, apresenta-se a seguinte tabela síntese, que contrapõe os pilares da acusação aos fundamentos da defesa. Tabela 1. Desconstrução das principais alegações da acusação. Acusação. Liderança de organização criminosa armada. Principal prova da acusação. Delação premiada de Mauro Cid. Principal argumento de defesa. Delação não corroborada por provas externas. Delator com credibilidade questionada por mentiras confessas ao juízo. Doutrina jurídica aplicável. Necessidade de corroboração da delação premiada. Lei número 12.850, de 2013. Artigo 4º, parágrafo 16. Capítulo 1. Nulidades processuais insanáveis. A violação sistemática ao devido processo legal. Ponto 1. O cerceamento de defesa. A tática do document dump e a negativa de acesso integral às provas. O direito à ampla defesa, esculpido no artigo 5º LV da Constituição Federal, é a viga mestra do devido processo legal. No presente caso, contudo, este direito fundamental foi sistematicamente violado, configurando nulidade absoluta e insanável. Posteriormente, a liberação de mais de 81 mil páginas e 80 terabytes de dados configurou uma tática processual desleal conhecida como document dump ou bulk discovery. O objetivo de tal manobra não é garantir a transparência, mas sim dificultar e confundir o trabalho da defesa. 1.2. A parcialidade do órgão julgador. Análise da suspeição e do impedimento de ministros. A imparcialidade do juiz é pressuposto de validade de qualquer ato processual. No caso em tela,
A defesa arguiu, em momento oportuno, a suspeição e o impedimento de membros desta egrégia primeira turma. Capítulo 2. A atipicidade material das condutas. Da cogitação impunível à ausência de tentativa 2.1. O iter criminis e a fronteira intransponível dos atos preparatórios. O direito penal brasileiro, em seu artigo 14, inciso 2º, é claro ao punir a tentativa apenas quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 2.2. A minuta do golpe. Um documento juridicamente inócuo. A peça central da acusação, a chamada minuta do golpe, é um documento juridicamente irrelevante. Trata-se de um rascunho apócrifo, sem data, sem assinatura e sem qualquer formalidade que lhe confira valor de ato oficial. Capítulo 3. A desconstrução do conjunto probatório da acusação. 3.1. A delação premiada de Mauro Cid. A palavra isolada de um delator desesperado. A denúncia da PGR apoia-se, de maneira quase exclusiva, nos depoimentos prestados em colaboração premiada pelo tenente-coronel Mauro Cid. Sem sua narrativa, a acusação se esvai em conjecturas. Ocorre que tal colaboração padece de vícios insanáveis de credibilidade e validade jurídica. Em primeiro lugar, a Lei nº 12.850 de 2013, em seu artigo 4º, parágrafo 16, veda expressamente que qualquer sentença condenatória seja proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. 3.2. A reinterpretação dos depoimentos dos comandantes militares. A acusação tenta utilizar os depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas como prova da intenção golpista do presidente. Uma leitura atenta e imparcial de seus testemunhos, no entanto, revela o exato oposto. Eles são a prova de que o Estado de Direito prevaleceu e que o presidente, ao final, respeitou os limites constitucionais. O depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Baptista Júnior, é demolidor para a tese acusatória. Questionado pelo ministro Fux, ele foi categórico. Em momento algum, o presidente Bolsonaro colocou dessa forma que estava objetivando um golpe de Estado. Esta afirmação, vinda de uma testemunha que participou das reuniões cruciais, desmente a premissa central da denúncia. O fato mais relevante, confirmado por todos os depoimentos, é que, diante da oposição dos comandantes do Exército e da Aeronáutica à minuta apresentada, o presidente Bolsonaro não insistiu, não deu ordens contrárias, não buscou outros meios para impor sua vontade. Ele acatou a decisão. Este ato não é o de um golpista, mas sim o de um líder que, por mais que explorasse opções em um momento de crise, soube reconhecer e respeitar os limites impostos pela legalidade e pela hierarquia militar. Capítulo 4. A ausência de elemento subjetivo. O dolo específico como requisito indispensável. 4.1. A inexistência de dolo específico para rompimento institucional. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito, por sua natureza, exigem para sua configuração a presença de um elemento subjetivo qualificado, o dolo específico. Não basta a prática de um ato objetivamente descrito no tipo penal. É indispensável que o agente atue com a finalidade especial de abolir o Estado Democrático de Direito ou depor o governo constituído. 4.2. Liberdade de expressão e crítica política. Os limites da retórica presidencial. Parte substancial da denúncia se baseia nos discursos e manifestações públicas do então presidente Jair Bolsonaro, nos quais ele questionava a segurança e a transparência do sistema de votação eletrônica. A acusação interpreta essa linha retórica como parte de uma estratégia de longo prazo para minar a confiança nas eleições e preparar o terreno para um golpe. Esta interpretação criminaliza o discurso político e atenta contra a liberdade de expressão, garantia fundamental da nossa Constituição. Capítulo 5. A tese de lawfare. A perseguição política por vias judiciais. 5.1. O conceito de lawfare e sua aplicação ao caso concreto.
Para compreender a totalidade do que está em jogo nesta ação penal, é preciso analisá-la não como um processo criminal isolado, mas como o ápice de uma campanha de lawfare. Os elementos característicos do lawfare estão todos presentes neste caso. A manipulação de procedimentos legais para intimidar um oponente, a instauração de múltiplos inquéritos para criar uma percepção pública de criminalidade generalizada, o uso de uma colaboração premiada de credibilidade duvidosa como peça central da acusação, a condução do processo por um juízo cuja imparcialidade é questionável, e o vazamento seletivo de informações para a imprensa com o objetivo de massacrar e desmoralizar o alvo. 5.2. O padrão de perseguição, contextualizando outras investigações. Caso da interferência na PF. A acusação de que o presidente tentou interferir na Polícia Federal, lançada pelo ex-ministro Sérgio Moro, deu origem a um inquérito que se arrastou por anos. Caso das joias. A investigação sobre as joias recebidas de autoridades estrangeiras é outro exemplo paradigmático. A acusação de peculato ignora a ambiguidade histórica da legislação sobre acervos presidenciais, Lei nº 8.394 de 1991, e a distinção nebulosa entre acervo público e privado. A defesa argumenta que o presidente agiu com base em práticas e interpretações consolidadas em governos anteriores, não tendo como saber que a regra seria alterada retroativamente para ele. O Tribunal de Contas da União, em decisões passadas, permitiu que outros ex-presidentes, como Luiz Inácio Lula da Silva, incorporassem centenas de presentes de alto valor a seus acervos pessoais. A aplicação de um novo e mais rigoroso padrão exclusivamente ao ex-presidente Bolsonaro, ignorando o precedente, evidencia a aplicação seletiva da lei, um dos traços marcantes do lawfare. Conclusão e requerimentos finais. Síntese da defesa. Excelentíssimos ministros, a defesa demonstrou a exaustão que a presente ação penal carece de fundamentos fáticos e jurídicos para prosperar. O processo está eivado de nulidades insanáveis, notadamente o cerceamento de defesa e a questionável parcialidade do juízo. No mérito, as condutas imputadas ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não ultrapassaram a esfera dos atos preparatórios impuníveis, não havendo qualquer prova de que se tenha iniciado a execução de um crime de golpe de Estado ou de abolição do Estado Democrático de Direito. O conjunto probatório é frágil, contraditório e dramaticamente dependente da palavra isolada de um colaborador cuja credibilidade foi abalada por suas próprias ações. Os depoimentos das principais testemunhas, os ex-comandantes militares, na verdade, corroboram a tese defensiva de que, ao final, a legalidade foi respeitada. Ademais, não há nos autos prova do dolo específico, elemento subjetivo indispensável para a condenação. O que existe é a criminalização do discurso político e a construção de uma narrativa persecutória, que se amolda perfeitamente ao conceito de lawfare. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Diante da ausência de provas robustas, da existência de múltiplas e razoáveis interpretações para os fatos e da profunda dúvida que paira sobre o elemento volitivo do agente, a única solução juridicamente admissível é a aplicação do princípio basilar do processo penal, in dubio pro reo. A condenação exige certeza, e a certeza, neste caso, é uma miragem construída pela acusação. Requerimento final. Pelo exposto, a defesa requer que esta egrégia primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgue totalmente improcedente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República para absolver o cidadão Jair Messias Bolsonaro de todas as imputações que lhe são feitas na presente ação penal como medida da mais lídima e necessária justiça.